E aí, galera, top de luxo! Gente, é o seguinte, ótimo dia para todos vocês, ótima tarde, ótima noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse top de luxo cast, mas eu quero dizer para você que eu estou super, hiper, mega, extraordinariamente feliz porque voltei de férias, estou aqui radiante e de verdade é o seguinte, hoje esse podcast ele vai de verdade proporcionar para você, principalmente para você que está iniciando agora no seu processo de desenvolvimento empresarial, você que ainda não consegue vender muito e está no processo ou já vende um pouco mais, sendo que precisa desenvolver habilidades, precisa desenvolver toda essa parte de alavancagem. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que, de verdade, ela é extraordinária, ela é chique, ela é uma mulher, ela tem um poder, ela tem um empoderamento maravilhoso. Eu estou aqui com a minha esposa, top de luxo, que era minha aluna, olha só. Era minha aluna e agora minha esposa, Alexandra Santos. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Vamos dar início, né? Eu estou muito feliz por estar fazendo esse podcast aqui com você. Eu vejo que você, de verdade, desde quando você entrou na minha mentoria, você mostrou para que você veio, né? Claro, para casar comigo. Não, brincadeira. Você veio exatamente o porquê que você veio e você provou na prática que você era uma mulher de verdade que veio para realizar sonhos. E a lei é o seguinte, primeiramente, né, quero que você fale aí quem é a Alexandra, como foi todo esse processo até chegar aqui, tá bom? Mas, claro, você só vai falar como foi que você entrou na Rinode, como foi que você entrou no mundo do empreendedorismo, se você já tinha essa mentalidade, se não tinha. Fala aí, meu amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fazer igual tu, não sei que horas você tá vendo isso aí. Me chamo Alexandra Santos agora. Tenho 26 anos e eu entrei nesse negócio esse ano vai fazer 5 anos, né? Que eu entrei na Rinode. Eu entrei na Rinode para ter uma renda a mais e aí depois ficou sendo meu... eu entrei para fazer um extra e ficou sendo meu extraordinário. Eu entrei para ganhar uma renda a mais de 500 a R$ 1.000 a mais e foi quando eu percebi que eu poderia muito mais nesse negócio. Eu descobri que eu poderia crescer, me desenvolver e realizar os sonhos que eu tinha desde bem novinha, que eu pensava que eram inatingíveis. Então é isso. Bom demais. Ale, você trabalhava em qual área antes? Eu sou formada em RH, trabalhei na área durante 5 anos, né? Gestora de empresas. E quando eu conheci esse negócio, eu trabalhei ainda lá no tradicional durante 1 ano e fazendo Rinode. E aí foi quando eu descobri que no meu extra eu estava ganhando bem mais do que no meu trabalho. Mas assim, tu desenvolveu muito rápido a parte de vendas e de formação de rede, ou ainda você teve algumas dificuldades para poder... Porque assim, comigo, quando eu entrei na Rinode e tal, eu não tinha muitas habilidades, eu só tinha desejo. E um dos fatores que as pessoas elas precisam entender é que antes de qualquer coisa que você venha criar habilidade de fazer qualquer coisa, você precisa ter o desejo. Quando temos desejo de fazer qualquer coisa ou de atingir qualquer objetivo, o desejo ele faz com que você tenha crença. Através do desejo você vai conseguir ter a ação correta. Através do desejo você vai conseguir obter de verdade o resultado que você tanto procura, porque todas as habilidades ela vem posteriormente, logo após quando você tem o desejo, e as ações. Habilidades vêm posteriormente. Primeiro é o desejo de querer mudar de vida, o desejo de querer transformar. Então foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um desejo, mas eu não tinha habilidade, eu não sabia de nada, eu tinha medo, eu tinha travas. E com você, como foi esse processo, já que você veio realmente para fazer o extra?
Quando eu entrei na Rinodê, eu não sabia o que era exatamente Rinodê. Eu entrei, tipo, no escuro e quando eu conheci, que me apresentaram, aquela apresentação toda, foi quando eu vi que tinha, tipo, uma luz no fundo do poço. Do túnel, né, que fala. Do túnel, criatura, do poço. Porque a vida tava tão... Que... Era quase um poço mesmo. Era quase um poço. Foi triste, criatura. E eu tava meio que insatisfeita com o tradicional. E eu queria já sair e tal. E aí foi quando eu tive, tipo, um escape ali. E eu vi que ali eu poderia me desenvolver. Eu não sabia o que era, eu não sabia. Eu sou fruto de sistema, eu sou fruto de treinamento, porque eu não sabia nada de Rinodê, zero. Então eu treinei, eu me capacitei e fui me desenvolvendo. Tô ligado. Quando tu fala fruto de sistema, fruto de capacitação, quais seriam, assim, para você hoje, quais foram o sistema que mais lhe capacitou? Vamos, se a gente fosse colocar isso aí dentro do grupo Rinodê. Porque a gente sabe que existem alguns sistemas, enfim, algumas coisas, mas quais foram os que mais lhe desenvolveu? Como pessoa, como mulher, enfim, como empreendedora? Eu sempre participei de tudo, né? Das APN, seminários e tal. Mas assim, o que eu acho que o que mais impactou foi o Pérolas. Porque o Pérolas eu tive um desenvolvimento assim geral. Lá ensina tudo para tudo e do negócio também. E quando entrei na sua mentoria, porque foi os dois mais que me desenvolveu. Em todas as áreas. Eu vejo que o programa Pérolas, ele realmente assim, as pessoas as mulheres que entender o poder que esse programa tem, a ação que esse programa proporciona dentro das mulheres, se todas as mulheres entendessem isso e os líderes compreendessem também esse programa, nós teríamos muito mais mulheres empreendedoras, capacitadas, mulheres que de verdade vão estar faturando muita grana pelo simples fato de que realmente esse programa que hoje é reconhecido mundialmente, tá bom? Ele é reconhecido pela ONU e de verdade se as mulheres entenderem isso, de ter a disciplina, de participar de todos os seminários, de participar de todos e se formar, exatamente você vai se transformar por completo. Mas bora lá, é o seguinte, antes de você entrar na minha mentoria, você vendia quanto? Em média de 3 a 5 mil reais por mês, que daria aí uns 50 mil por ano, né? 40, 50 mil por ano. Certo. E o que aconteceu? Por que você veio fazer parte da minha mentoria? Primeiro eu queria desenvolver, né? Eu queria me desenvolver mais, a capacidade de vendas, aumentar o meu ticket de vendas, né? Eu já achava que eu vendia muito, achava que eu vendia demais, e quando eu entrei eu descobri que eu não vendia nada. Mas dentro da sua região você era top 1? Tipo, isso. E quando eu entrei, eu consegui esse resultado, eu vendi em uma semana, depois da mentoria, 8 mil reais. Então, acima do que eu vendia em um mês. E isso fez você despertar... fez eu despertar que eu poderia mais, que eu conseguiria bem mais. Despertou a minha cidade, despertou as pessoas, né? Que viu que eu estava em ação, estava todo mundo meio que parado. E aí despertou todo mundo veio perguntar o que estava acontecendo, todo mundo veio... E aí começaram a agir, entendeu? E isso, eu fico assim, bem... eu fico muito feliz por saber que, através da sua ação, muitas pessoas conseguem entender exatamente e começar a ser impactados. Sim. Por quê? Porque é o seguinte, uma pessoa agindo da forma correta, se ela começar a inspirar outras pessoas, começa realmente a pegar fogo. Por quê? Existem muitas pessoas que estão paradas, muitas pessoas que estão simplesmente esperando acontecer alguma coisa. E quando você decidiu, foi exatamente o que ocorreu. Hoje nós temos muitas pessoas dentro da cidade de Vitória da Conquista, colhendo fruto até hoje, né? Colhendo frutos. E graças a Deus que hoje são muitas pessoas. E assim, tem muitas pessoas travadas, né? Eu vejo assim, muitas travas, muitos traumas. E eu tinha também na época, só que mesmo com tudo isso eu enfrentei. Com medo, com vergonha, com tudo. E eu continuei, entendeu? Graças a Deus. Bom demais. Então, Ale, é o seguinte. Quais foram as dificuldades para você
quais foram as primeiras dificuldades para você em relação à questão das vendas? O que foi que, assim, como foi que você fez para você superar essas travas, superar esses desafios, superar essas situações? Primeiro que eu não saía todos os dias para vender. Era tipo assim, o que vendesse na semana ali e tal, tava bom. Então eu vendi, eu não tinha aquela constância de todos os dias, ter aquela rotina de estar ali fazendo aquilo ali. Meio que eu não encarava como minha empresa, né? Que eu descobri que é minha empresa, que eu tenho que trabalhar todos os dias, que eu tenho que abrir ela todos os dias, como qualquer outra empresa. Então, quando eu entendi isso, ficou mais fácil de lidar, entendeu? Então, eu comecei a sair todos os dias, ter aquela rotina todos os dias. E foi quando eu descobri que eu ia vender bem mais se eu saísse todos os dias, entendeu? Entendi. E aí, depois que você fez, você começou a sair todos os dias. O que aconteceu? Assim, além de, claro, você superou seus números, mas o que foi que você assim pegou no ar, assim, para poder você conseguir todos os dias manter essa constância? É porque eu vi que tava entrando muito dinheiro, né? Primeiro foi isso, que tava entrando dinheiro, eu tava precisando também. E aí eu vi que se eu saísse todos os dias, eu continuaria tendo mais dinheiro. Então eu enfrentava todos os desafios e continuava para conseguir aquilo ali, né? As minhas metas também, que eu tinha metas a seguir. Mas você teve medo de... Demais. Por quê? Medo, vergonha. Porque assim, quando assim, tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo você fica travada, com medo, tudo. Então, assim, quando eu chegava nas pessoas para oferecer o produto, mesmo que eu já vendia e tudo, só que eu não tinha essa constância de estar ali vendendo, eu vendia mesmo assim para os meus clientes. Então, quando eu ia para novos clientes, com certeza bate o medo, bate a vergonha. E em relação a por ser mulher, a gente sabe que existe muitas mulheres que têm medo de enfrentar as vendas sozinha, de ir para a rua, de vender para homens. Como foi que para você conseguir superar esse desafio? Entendendo que é real, a gente sabe que tem muitas mulheres por aí que foram abusadas, que, enfim, já tiveram várias situações de constrangimento, e existem muitas mulheres que são travadas a isso. Como foi que você conseguiu superar esse desafio? Eu acho que quando você tem um desejo muito grande, um objetivo, um sonho muito grande, você passa por qualquer coisa, qualquer barreira. Então, mesmo com medo, mesmo com vergonha, eu continuo dizendo, eu sempre fui fazendo. Mesmo que eu tava com vergonha, com medo de encarar. Quando eu tenho medo, aí que eu me desafiava mesmo. Eu falava, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que vender, eu tenho que oferecer. Então, eu chegava e fazia. Aí eu ia na brincadeira com eles e tal, se houvesse algum que o pessoal fica dando em cima e tudo, né, os homens. E aí eu encarava aquilo como uma brincadeira e continuava oferecendo. Até eu mesmo tirar aquela trava de mim. Entendi. Então foi extremamente importante você encarar o medo. Encarar o medo. Porque é mais fácil você encarar do que você ficar com medo, que você vai travar mais ainda. Você se trava mais ainda, não consegue trabalhar e não vai conseguir rendimento com isso. É muito importante, eu vou deixar uma frase aqui para você. É muito importante que todas as pessoas que têm medo, elas só conseguem superar esse medo agindo contra ele, lutando contra esse medo. Verdade. Entenda que o medo, ele nada mais é que um sentimento que você colocou na sua cabeça. E o que acontece é que todas as vezes, todas as pessoas que quiserem literalmente aniquilar com medo do não, com medo de mostrar produto, ou então medo de altura, qualquer tipo de medo, simplesmente ela precisa enfrentar. Enfrentou, consegue superar a primeira vez, na segunda vez aquele frio da barriga vai ser menor e depois isso vai diminuindo até o ponto de você conseguir dominar essa emoção. Isso. E depois passa a ser normal, você nem se importa mais. Essa questão do medo do não mesmo, eu acho que é um dos principais com muita gente, como foi comigo e com muitas pessoas. Quando você encara o não, aí quando você recebe o não, você fala, beleza, obrigada, valeu, tchau, e vai pro próximo.
Então, quando você encara isso e recebe isso de boa ou não, a gente já tem, né? Tem que ir em busca do sim. Então, assim, quando você encara isso de boa, pronto. Aí você não liga mais com não. E aí, automaticamente, eu vejo o seguinte, Ale, é que você conseguiu, primeiramente, entender que você é empreendedora, Sim. que você é empresária. Todas as pessoas que conseguem entender que são empresários, independente da área que estão atuando, quando elas entendem isso, elas fazem o que tem que ser feito. Isso. Por Age quê? profissionalmente. Isso. Pelo fato de que ela entende que é o próprio negócio dela, então ela vai se doar, ela vai fazer por onde aquilo dá certo. E aí, automaticamente, a opinião das pessoas sobre aquele trabalho, aquela situação, aquela ação que ela está fazendo não irá influenciar para o resultado dela. Por quê? Pelo fato de que essa pessoa, ela entendeu que é empresário, que é uma empresa... Está centrada no que ela quer, né? Isso, que é empresário, que é a empresa que precisa exatamente fazer o que tem que ser feito. Sim. E aí, automaticamente, a vergonha, o medo, a trava, ela sai. Por quê? Porque ao invés desse sentimento, o sentimento de agora é realizar o sonho, é fazer aquele projeto dar certo. Isso. E aí, automaticamente, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter o resultado. Por quê? Porque ela conseguiu identificar tudo aquilo que ela precisava. De quê? A ação juntamente através da crença, do objetivo, e automaticamente o resultado dele aparece. Mas bora lá. É o seguinte. Entendendo que praticamente o seu maior público era homens. Sim. Era homens. E quais eram os campos de batalha que você mais atuava quando você morava lá na cidade de Vitória da Conquista? Era nas obras. Eu gostei muito de atender em obras pelo fato que eu recebia de 15 em 15, que geralmente lá o pagamento era de 15 em 15, e homens era bem mais fácil de comprar. Por que tu acha que os homens era mais fácil de comprar? É porque, assim, além deles não terem tempo de sair das obras para comprarem o produto, eles não tinham tempo, então eu tava ali levando o produto para eles. Eles são decididos, eles gostam do perfume, eu quero. Não fica ali enrolando, vou pensar e tal, entendeu? Então, para mim era bem mais fácil, então eu gostei pelo fato, primeiramente, do pagamento e segundo, porque era bem mais fácil para vender. Entendi. E quais eram os desafios de você vender nas obras? É muito grande, porque assim, você chegar numa obra com 200, 400, 500 homens, você fica assim meio constrangida, né? Então, assim, é o que eu falei. Era você saber o que você queria, primeiramente, né? Saber o que você queria, estar centrado naquilo ali, e você chegar e levar aquilo como um profissional mesmo. Você tá ali como um profissional, trabalhando como qualquer outra empresa, e oferecer seus produtos. Quando você se posiciona, eles não vão fazer nada, então respeitar, né, a pessoa. Entendi. Quais eram os perfumes que tu mais vendia dentro do portfólio Rinodê? Quais eram os perfumes que você mais vendia nas obras? Quais eram os perfumes que os clientes mais gostavam? Eu sempre vendia assim de tudo um pouco, mas assim, os que mais saíram eram ali Empire, os Feelings e os Latitudes. As 3 linhas que eu mais vendia. Entendi. E me fala uma coisa, Ale. Quando você começou a ter contato com a mentoria, como foi para você o processo entre controle financeiro, crescimento e alavancagem? Explica aí para a galera, porque assim, existe uma diferença entre você ter hoje um capital de giro X e a maioria das pessoas não tem capital de giro. Então a gente precisa entender isso, que as pessoas não fazem capital de giro, e isso é um grande erro, porque eu já ouvi até alguns treinamentos de pessoas que diziam que não precisava ter capital de giro porque tem a franquia para isso, e não existe. Qualquer empresa, qualquer empresário, ele precisa de capital de giro. Para quê? Para não ficar vivendo dependendo da franquia. E muitas franquias não vai ter de tudo. Então você tem que entender o que os teus clientes mais compram, e automaticamente você vai pegar aquilo ali e vai ter no seu estoque tudo aquilo que os clientes mais compram.
Porque, claro, a gente não vai ter os 400 e cacetada de produto em casa, mas você vai ter exatamente em quantidade tudo que os clientes mais compram, porque é fato. Os clientes vão comprar sempre as mesmas coisas, entendeu? Eles sempre vão comprar o gel dental, sempre vão comprar tudo, as mesmas coisas todos os meses. Sim. Que esse é o objetivo. Então, assim, para você, como foi para você sair de um patamar X e muito rápido você conseguir atingir ali 15 mil, 20 mil reais? Quando digo muito rápido, é porque, assim, para mim, que passei praticamente 3 anos para conseguir vender 18 mil por mês, entendeu? Então assim, quando eu vejo um aluno meu saindo de 2 mil, R$ 1.000, R$ 200 para 5, 10, 15 mil, entendeu? Dentro de 3 meses, 4 meses, estourando 6 meses, que é algo assim surreal, entendeu? Que não é normal. Que não é normal. Como foi para você lidar com isso e como foi todo o teu controle para tu conseguir ter capital de giro, conseguir ter mentalidade e me fala aí, por favor. Eu não vou mentir que no início dá um pouco dá uma bagunça, mas sempre eu vi uma frase uma vez que sempre que bagunça, depois vai arrumar. Então acho que foi meio que isso. Veio uma bagunça pelo fato de que estava entrando muito dinheiro muito rápido, muito dinheiro, que não era normal vender aquela quantidade, então eu vendia muito, entrava bastante dinheiro também. E aí eu tive que organizar isso aí. Assim, eu sempre pedi a sua orientação, eu sempre estava seguindo o que você ia me orientando para mim conseguir fazer com que aquele dinheiro não evacuasse da mesma forma que entrasse, né? E aí foi quando você me orientou a comprar os produtos, todo o dinheiro do capital, separar, comprar de produto, ter o estoque, porque como você falou, a empresa é nossa, então nós temos que ter nossos produtos, nós temos que ter nossa empresa já ali montada com os produtos que a gente que mais saem, que mais vende, né? Então, eu separava o dinheiro do produto para comprar produto e o meu lucro eu fazia o que eu quisesse. Ou investir de novo, ou pagar alguma coisa, ou fazer o que eu quisesse. Então, sempre tendo esse controle de dividir, separar produto de lucro. Entendi. Capital, né? Capital de lucro. O capital do lucro. Me fala uma coisa, Ale. Depois de... Pronto, já fazem 1 ano e 6 meses que você... tá comigo a partir da mentoria, né? E agora Sim. casados. Mas bora lá. Como foi para você começar a ter contato, principalmente comigo, que eu sempre digo, todas as pessoas que estão em contato comigo crescem. Isso é fato. Todos que pegam, exatamente, estão comigo, convivem comigo, que pegam as minhas mentorias ou estão comigo na mentoria, elas conseguem crescer se, por acaso, claro, elas colocarem em prática aquilo que eu falo. Como foi para você, a partir daquele momento, começar a ter esse tipo de contato e você analisar o teu futuro? Porque o que acontece é que as pessoas, elas muitas vezes elas vivem por viver. Elas vivem empurrando a vida com a barriga. Elas vivem literalmente sem noção do dia de amanhã. Porque elas gastam tudo, todo o dinheiro que elas recebem, elas gastam, elas não conseguem enxergar exatamente o futuro delas. E para você, hoje, estar aqui na minha frente, participando desse Top de Luxo Cash, como é para você? Como foi para você analisar naquele momento tudo aquilo ali e hoje você está aqui, casada comigo, na minha frente, tendo contato com tudo aquilo que eu faço, como eu faço, toda a minha experiência e tal, e agora no meu campo de batalha, porque é o seguinte, gente, ó, o que eu fiz? Eu vou explicar aqui pra galera. Sim. Casamos agora, tá bom? Casamos agora e depois ela vai falar exatamente como foi todo esse processo para vocês. Casamos agora e eu estou fazendo com que ela está recomeçando do zero, tá bom? Ela tinha os clientes dela lá em Vitória da Conquista, agora ela está aqui em Caruaru e ela teve que recomeçar do zero. E a partir daí a gente vai explicar para vocês como é que está sendo esse processo agora e vocês vão entender exatamente como é que eu estou fazendo. Eu simplesmente peguei a lei e estou trazendo ela para os meus campos de batalha. Porque no meu campo de batalha eu consigo inserir qualquer pessoa que queira produzir.
E o meu campo de batalha, ele é extremamente frutífero, é mina de ouro. Quando você encontra mina de ouro, todas as pessoas conseguem extrair dela. Por quê? Porque mina de ouro, ela é gigantesca e proporciona isso. Então me fala, como foi para você visualizar o seu futuro e hoje você está aqui na minha frente comigo? É, assim, é inacreditável às vezes, eu fico meio que pensando, sabe? Mas assim, quando eu falo que o que mais me chamou a atenção nessa mentoria sua foi a questão da mentalidade. Quando eu entrei na sua mentoria, a minha visão aumentou. Eu já tinha uma visão, assim, só que para mim era muito longe, era muito vago, era muito inacessível. E quando eu entrei na mentoria, eu tive essa visão que eu poderia, sim, fazer aquilo que eu sonhava, eu poderia muito mais. Eu comecei a sonhar mais do que eu sonhava, que eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E assim, eu consegui enxergar mais. Com seus olhos eu consegui enxergar mais, participando das leituras, né? O que mais assim me transformou em questão da mentalidade foi os vídeos, a capacitação dos vídeos, dos áudios, né? Que a gente ouve tudo, e as leituras. Então, assim, tá junto com as pessoas, lendo mesmo fazendo a mesma coisa que você tá fazendo, querendo ir para o mesmo lugar que você tá indo, então é bem mais fácil, é mais rápido, entendeu? Então isso acho que foi assim crucial, a mentalidade. E falando de mentalidade, eu vejo que as pessoas que conseguem identificar exatamente esse ponto principal, inclusive eu estava até falando ontem com um amigo que se nós não prepararmos a nossa mente, nós iremos ficar para trás. Verdade. Tudo tá na mente, né? Isso. Nós precisamos preparar a nossa mente. Nós precisamos capacitar a nossa mente. A nossa mente é um músculo. Se nós não capacitarmos, treinarmos a nossa mente, nós iremos ficar para trás. E o que é que vai acontecer? A nossa mente, ela gera incapacidade. E se eu e você não treinar, não capacitar, não expandir, nós iremos cada vez mais diminuir, e aquilo que poderia gerar no extraordinário, infelizmente, nós iremos só se fechar cada vez mais, e ao invés de crescer, nós vamos retroceder. Isso acontece com muitas pessoas, e existem pessoas que já ganharam muito dinheiro, já faturaram muita grana, já foram até milionários, mas por voltaram para o zero, voltaram para a estaca que começaram pelo fato de que elas não se capacitaram e treinaram. Então, Ale, é o seguinte, vê só, vamos lá. Dentro desse processo de mentalidade, você sempre foi uma pessoa que foi muito consumista. Então, assim, explica pra galera como foi essa transição entre ser muito consumista e depois dar exatamente um basta nesse consumo todo, porque eu percebi, né? Eu falei, gente, eu disse pra ela, essa criatura, traz só tuas roupas, entendeu? Traz pra cá, daqui, só as tuas roupas, beleza. A mulher trouxe mais de 30 caixas. Entendeu? Eu digo, meu Deus do céu, entendeu? Nem guarda-roupa tem para tudo isso, misericórdia, Senhor. Só a graça, entendeu? Mas me diz aí, como foi para você conseguir identificar que você era extremamente consumista, principalmente com roupas e sapatos, entendeu? E aí você conseguir mudar essa mentalidade, entender que não, eu preciso, mas eu preciso dar um basta nisso aqui para não pegar todo o meu dinheiro e tá só comprando. Foi quando eu comecei a pensar no futuro. Quando a gente começa a pensar no futuro, tem a meta, o foco, os sonhos ali. Para o futuro, você começa a perceber que todo o dinheiro que você tá ali gastando tá indo embora. E se você estivesse investindo, cuidando daquele dinheiro, você vai querer ganhar mais. Então, foi por causa do futuro que eu comecei a mudar essa visão. Entendi. Pensando lá na frente. Entendi. E Ale, bora lá, vamos partir agora para a parte amorosa da coisa. Entendendo que eu vou falar aqui para vocês como foi esse processo. Posso falar? Pode. Posso, né? Vou falar para vocês. Vamos lá. Vê só. Você, literalmente, como foi para você, tipo, me escolher
literalmente porque foi você que me escolheu e depois, né, a gente vai falar aqui. Como foi para você ter visto a primeira vez, me visto a primeira vez, ter tido o desejo, literalmente falando, ter tido o desejo de querer se relacionar comigo, de se aproximar de mim? Como foi esse processo? Porque é o seguinte, muitas pessoas não sabem o que quer da vida e pega qualquer um, entendeu? Qualquer um que aparece e tal, e enfim, pega qualquer um, quer viver com qualquer um e não tem um propósito, e você fez isso com maestria, entendeu como é? Me fala aí, e fala pra galera, como foi pra você, todo o primeiro processo até chegar aqui onde a gente tá? Primeiro foi uma amiga, né, que me indicou você pra mim, que eu tinha que te conhecer, que eu tinha que descobrir um pouco mais sobre você, sobre suas lives para o profissional, porque ela já via que eu vendia bastante e tal, que eu era focada nessa questão das vendas. E ela começou a falar de você pra mim. Só que eu ia falar, não, é mais um aí da Rinode e tal, que tá aparecendo, que tá no auge. E aí eu não dei muita atenção. Só que aí, de tanto ela me falar, eu comecei a seguir você pra saber o que você fazia e tal, pra descobrir um pouco mais. E foi quando eu entrei um dia numa live sua. Já tava quase acabando já. E nesse meio tempo, eu estava em busca de uma pessoa. Já estava em oração, pedindo a pessoa e tal. E quando eu entrei na sua live, quando eu vi a primeira vez, você estava contando sua história e chorando. E aí eu fui e falei, esse homem vai ser meu esposo. Isso, a primeira vez tá que eu doido. Menino. A primeira vez que eu vi ele na live, nem sabia quem era, por insistência da minha amiga, eu falei que ele ia ser meu esposo e eu que tinha que conhecer mais. E aí você já estava terminando a live, você já estava finalizando e você falou, quem quiser entra na minha mentoria e tal, procura esse número. E eu entrei nesse número pra falar com você. E eu já entrei, gente, no número dele falando que eu não tava entrando na mentoria por causa dele, por causa da mentoria, mas sim por causa dele. Que eu queria saber quem era o Wellington Santos. Ixi. Não, gente, olha só que doideira. Essa mulher, ela pegou, quando ela falou isso, que queria entrar na minha mentoria, não por conta da mentoria, mas por conta de mim, eu disse, essa mulher é doida. É porque eu já achava que eu vendia muito, né? Que eu já estava bem de vendas, então não tinha interesse nas vendas. Eu tinha interesse em Wellington Santos. E aí, pra mim, entendeu? Veja só. Não, olha só que loucura. É doida. Não, assim, nenhuma mulher tinha vindo de uma forma desse jeito pra mim, entendeu? Tão agressiva. Tão agressivo de uma voadora com os dois pés de uma vez só. Sendo que, o que foi que eu fiz? Não, muito profissional. Eu não estava na vibe de namorar com ninguém. Eu estava no processo, então não podia dar atenção a ninguém. E tinha que ser muito profissional para poder eu encarar e sair de uma forma bem... Para não perder a aluna, né? Para também não perder a aluna, né? Porque, claro, a gente tem que saber exatamente como fazer. Mas, enfim, ela entrou na minha mentoria e eu pensei... Porque, não, essa mulher é doida e tal, mas eu vou, enfim, ela vai comprar meu curso, que na época eu estava vendendo o curso, né, online, e depois entrou na minha mentoria. Mas me diz uma coisa. E detalhe, no dia, foi à noite na sua live, eu não tinha dinheiro no dia, não tinha cartão, e você falou assim, tem que entrar na mentoria, isso aqui até hoje, e eu arrumei o cartão. Naquela mesma noite, passei e comprei o curso. Isso significa que quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito. Olha só. E que jeito, viu? Porque já tava terminando a noite e eu achei um cartão para passar. Olha aí. E aí, vê só, bora lá. Como foi o processo de mentoria, dentro da mentoria, entendendo que o seu propósito não era crescer, mas, claro, através da mentoria. E como foi a minha reação com você como profissional? Você é sempre muito profissional, não me deu ousadia nenhuma, eu fiquei lá no vácuo. E aí eu comecei a seguir o que você pedia pra gente fazer na mentoria. E aí eu fui me destacando. Em uma semana você vendeu o que você vendia no mês todo, não é normal. Então assim, eu falei, já que ele não tá me dando ousadia, eu vou fazer o que tem que ser feito pra mim pelo menos pagar esse curso. E aí comecei a fazer o que tinha que ser feito na mentoria, a seguir o que você falava. E foi quando eu comecei a me destacar sem querer, porque eu não entrei pra nada de mentoria, né? Comecei a me destacar na mentoria e foi quando você começou a ter um contato maior comigo, por conta da mentoria, a falar mais comigo, a ter um acesso mais pessoal e tudo mais. Então foi assim. Gente, eu lembro que a primeira live que eu fiz com essa mulher,
ela pegou, ela veio tão arrumada. Ela botou esse cabelo dela liso pra trás, com um colar da FEB, entendeu? Um colar gigantesco, um colar muito massa, negócio, com uns brincos, tal, um batom vermelho que parecia que os beijos dela, que o beijo dela já é gordo, né? É carnudo. Os beijos dela achei que tava invadindo a minha tela. Eu digo, eita, mulher da FEB. Chamar atenção logo. Não, chamar a atenção só com... Entendeu? E aí é o seguinte, vê só. A partir daquele momento, eu digo pra você, foi quando eu comecei a lhe enxergar um pouco em relação à questão de você mesmo como mulher. Foi a partir daquele momento. Sendo que, mesmo assim, eu não estava com propósito de nada. Por quê? Porque eu sempre fui focado naquilo que eu queria. Então assim, se existe pessoas que parecem que têm uma necessidade de estar com alguém. Eu Sim. não. Eu naquela época eu não queria tal. E sendo que eu já dizia também, eu estava falando para minha mãe e tal, para minha filha, que no próximo ano eu ia estar casado. No caso desse ano. Nesse ano. Na minha cabeça, esse ano eu iria casar. De qualquer jeito, Deus iria trazer a minha esposa e tal, e eu iria conseguir atrair, gerar minha mentalidade para poder eu casar. E é o seguinte, vê só. Sendo que eu pensei, mas enfim, de forma muito, muito vaga. Como foi para você suportar todos aqueles meses, e mesmo até sair da mentoria, ela saiu, como foi para você suportar, sabendo que eu não estava dando atenção para você, sabendo que eu não estava gerando, era tudo muito profissional, e todas as vezes que você falava do assunto, eu corria, justamente para não dar expectativa nenhuma, para não perder a aluna, porque sabia que você tinha potencial e você precisava expandir, alavancar. Eu sabia que se eu desse qualquer cabimento ali, você poderia se encantar e alguma coisa poderia fazer você espantar e eu perder a aluna. Me fala aí, como foi esse teu processo de ter que realmente suportar e tal, e enfim... Quando eu cheguei a mandar mensagem pra você, é porque eu tinha muita certeza. Eu falei que eu só queria uma pessoa depois que eu tivesse uma certeza muito grande que era aquela pessoa. E quando eu te vi a primeira vez, eu tivesse certeza. Eu nunca tinha sentido isso por ninguém, eu nunca tinha sentido algo parecido. E aí, como eu tinha muita certeza, certeza que eu falo em Deus, que eu tinha uma certeza muito grande que ele ia ser meu esposo, de qualquer jeito, mesmo que ele não queria. Eita febre. Como eu tinha essa certeza muito grande, eu fiquei em paz. Eu falei, vai chegar o momento que ele vai enxergar, vai chegar o momento dele, ele não tá no momento dele. Então, eu fiquei ali fazendo a mentoria enquanto ele chegava no momento certo. Mas, quando completou 7 para 8 meses de mentoria, eu vi que ele estava muito... Tipo assim, eu esperei todo esse tempo, né? 8 meses de mentoria, e ele não tinha dado nenhum indício que queria nada. Então, foi quando eu decidi sair da mentoria. Eu e ele sabia que eu não estava pronta para sair da mentoria ainda, porque, assim, eu não estava focada... acho que você percebia que eu não estava fazendo do jeito certinho ali da mentoria, porque eu não estava focada exatamente na mentoria. Então, eu fazia, mas não fazia com tanto... E chegou a vender, e detalhe, mesmo não focada, ela chegou a vender no meio, até setembro, conseguiu vender praticamente quase 100 mil. Até setembro, quase 100 mil reais. Então, assim, imagine se essa mulher tivesse focada, né? Entendeu? Eu não estava focada na mentoria. Então, assim, foi quando eu percebi que ele não estava dando indício nenhum, e foi quando eu saí da mentoria. Eu falei que eu estava saindo, que eu já estava pronta, e ele, você está pronta mesmo, acho que você já está pronta mesmo, pode sair. Mas foi quando eu saí da mentoria, literalmente, pelo fato de que eu entrei por aquele propósito. Eu já tinha pego as técnicas dele, eu achava que eu não precisava mais dele. E aí eu saí. E aí, nesse processo, nesse período... Nesse período todo, ficamos acho 3 meses sem contato, né? Não foi sem contato. Sem contato, assim, sem conversar. Eu não permito... Uma coisa que é interessante que você entenda, eu não permito ficar muito tempo... longe de pessoas que eu sei que tem potencial para poder eu conseguir trazer para perto de mim de novo. A gente sempre estava conversando, porém profissionalmente. Isso, entendeu? No caso, quando eu digo trazer para perto de mim, é o seguinte, é que assim, uma das melhores habilidades que eu tenho é acompanhamento. Uma das maiores habilidades que eu tenho é acompanhar
as pessoas os meus clientes. Eu tenho todos os meus alunos com os meus clientes e faço isso da melhor maneira possível. Eu tô rodando o Brasil e quando eu chego, é engraçado, quando eu nunca vi essa pessoa, sendo que a gente só via em relação ao contato mesmo virtual, quando nós se junta, quando eu vejo pessoalmente, é como se nós conhecesse há muito tempo. Por quê? Porque essa minha habilidade de me aproximar de você, de ter intimidade com você, de me tornar amigo seu, mesmo você sendo meu cliente, eu permito com que esse acompanhamento seja muito forte. Isso. E essa habilidade que realmente eu estou faturando muita grana. E todos falam isso, né? Porque tipo, se fosse um ou outro, mas todos acham a mesma coisa. Que quando te vê pessoalmente é como se já conhecesse. Isso. E aí o que é que acontece? Você saiu da mentoria e aí eu vou contar a minha parte. Tá bom? Vou contar a minha parte que aconteceu porque eu fui atrás dela. Criatura. Eu falei, agora eu vou deixar ele vir atrás de mim. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Vê só. Nesse período entre setembro e dezembro, eu tive assim, de verdade, dentro desse período, desse processo, eu conheci algumas pessoas, uma pessoa só. Acho que só foi. Deixa eu ver. Não precisa tanto detalhe. Tanto detalhe, né? Só uma pessoa tá ali e como eu sou evangélico, nós somos evangélicos, de verdade, as nossas crenças não nos permitem estar conhecendo pessoas e estar fazendo coisas que não deveria fazer. Mas nesse período eu conheci uma pessoa e, enfim, comecei a fazer coisas que não deveria e comecei me enganchar todo, entendeu? Tudo dando errado, as coisas dando errado e tal, sofri acidente, um acidente, claro, e comecei a fazer tudo e eu digo, não, poxa, eu preciso me orientar, eu preciso me concentrar, eu preciso assim, cair na real e eu não posso estar nesse tipo de vida. Vivendo, só vivendo de ficar, isso não é pra mim, não quero, não é um padrão de uma pessoa de sucesso. Então foi quando essa criatura, aí fala a tua parte nesse período. Olha só que doideira. Tanta parte. Fala a tua parte, criatura. Nesse tempo que eu saí da mentoria e tudo, eu conheci também uma pessoa. E aí, quando eu comecei a namorar com essa pessoa, eu vi que não era essa pessoa pra mim, pela questão, porque a gente, como ele falou, a gente é cristão, a gente é evangélico, então assim, a gente tá sempre nesse sentido de buscando de Deus, vendo se é, se não é. E como eu já estava buscando a pessoa e eu sabia a certeza muito absoluta dele, só que eu já tinha cansado de esperar ele, foi quando eu decidi dar uma chance pra essa pessoa. Só que aí, quando eu comecei a namorar com essa pessoa, com uma semana, eu descobri que não era ela realmente. E que eu falei que eu não queria essa pessoa, que eu queria ele. Então, que Deus tratasse de trazer ele. Foi quando eu comecei a fazer um jejum, né? Com oração. Nada que supera um jejum e oração. Menino, a oração dessa mulher é poderosa, viu? Ai, doido. Foi quando eu entrei nesse propósito, né? E aí foi quando, acho que no penúltimo ou último dia do jejum, eu já estava meio que em desespero já para saber uma resposta daquilo que eu queria, daquilo que tinha que ser. E foi quando ele me ligou. No mesmo dia que eu falei que era o dia que Deus tinha que dar uma resposta para mim, o último dia e tal, ele me ligou. Me ligou quase meia-noite, então ainda era no último dia. Normalmente eu trabalho que só a febre, então só tinha esses horários para conversar sobre outras coisas, entendeu como é? 11 e tanto da noite, esse homem me liga. E eu fiquei assim, desesperada, né? Eu falei, gente, meu Deus, eu acabei de orar aqui, a pessoa já me ligou, então a resposta. E só que assim, na hora que ele me ligou, ele tava com um sorriso muito, muito feliz, assim, parecendo que ele tinha visto um sei lá o quê. E aí eu percebi, só que assim, ele não quis falar nada pra mim na ligação. Em vídeo. Ele só conversou da vida, como é que eu tava, dos negócios, das vendas e tal, e desligou. Eu falei, oxi, esse homem tá doido? Aí desligou, e aí falou, ei, chamou no Zap de novo, já tinha dado tchau, despedido e tudo, e ele me chamou de novo, e quando ele me chamou, eu falei assim, pô, pode falar agora. Aí foi quando ele pediu, fala agora, o que você falou? Aí eu disse assim, criatura, é o seguinte, né?
Abençoa criatura. Eu tava pensando, digitando, né? Isso dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, tá? Aqui as conversas. O que eu tava pensando, assim, eu tava pedindo a Deus, né? Que Deus mostrasse uma mulher assim, assim, assado, eu queria e tal. E aí, eu tava pensando pra gente orar. Aí ela disse, oxe, e por que agora? Vê, ela faz o jejum e depois aqui dando de difícil. E por que isso agora? Eu disse, não, é porque é o seguinte, eu estava analisando que eu quero te conhecer melhor, eu quero conhecer você agora como pessoa, não quero conhecer a aluna, entendeu? Eu quero conhecer realmente quem é a Alexandra Dias. E porque para mim, na minha cabeça, namorar à distância não entrava. Entendeu, gente? Não entrava. Para mim, ter um namoro não existia. Não existia. Por isso que passei muito tempo assim, pensando e tal. E foi quando a gente começou exatamente se conhecer. Eu disse a ela, antes eu dizia para ela que não queria, literalmente falando, eu não queria conhecer, tá, assim, dando uma chance para uma pessoa que... Porque pra mim é o seguinte, eu sou muito intenso. Se eu digo que é sim, ponto final. Mesmo que eu me arrombe, mesmo que eu me lasque. Mas é sim e o sim ele vai permanecer pra sempre. Entendeu? Então, assim, quando eu decidi conhecer ela, literalmente eu entendi que quais foram os pontos porque eu quis escolher ela como a minha esposa. Né? Porque quando eu comecei a conhecer, eu queria. Primeiro, eu queria uma pessoa que tivesse os mesmos sonhos que eu, ou os mesmos propósitos de crescimento que eu. Queria uma mulher que ela trabalhasse no mesmo ramo que eu e que fizesse exatamente aquilo que eu fazia. E nada melhor que uma pessoa que eu treinei, que eu capacitei, que tem as minhas habilidades, que tem a minha... E eu via que ela tinha garra, eu via que ela tinha determinação, eu via que mesmo com os desafios que ela iria enfrentar, que ela conseguiu superar e que ela realmente ela tinha aquilo que eu procurava na mulher, além de habilidades de negócios, também era cristã, era serva de Deus e era uma pessoa que eu queria exatamente para a minha vida. E foi quando que nós começamos conviver, né, virtualmente falando. A primeira vez que eu a vi foi na convenção em março agora, tá bom? Março de 2022, março de 2022. E foi quando eu vi essa mulher, menina, ela veio num salto, que eu olhei assim pra cima, eu tava sentado, eu olhei pra cima, eu digo, meu Deus do céu, essa mulher é muito alta, Senhor da glória, o Senhor me deu uma mulher grande demais, Senhor, um top de luxo. Mas aí, ela era do meu tamanho, sendo que ela era de salto e tal, e eu me apaixonei por essa mulher, gente, você tem noção, eu me apaixonei por essa mulher. E ela disse que a gente saiu, né? A gente foi comprar umas coisas lá em São Paulo. E diga aí, como foi que você realmente sentiu que eu ia ser seu? Diga aí, criatura. Sim, eu senti demais. Sentiu demais, criatura. Tu não tem noção que ela sentiu. Vai, criatura, fala. Quando a gente chegou no hotel, já saiu pra comprar as coisas, né, e tal. Isso, comprar roupa e tal lá no Brás. Só que quando eu saí com ele, a gente ali de mão dadas e tudo, aquilo muito estranho. Eu tava achando muito estranho, eu tava achando muito distante. Eu falei, gente, esse homem não tá... Não tô sentindo o que eu tava sentindo, né, não. Eu não tô sentindo o que eu senti lá na live, quando eu vi e tal. E aí fiquei ali, conversando com ele, ao mesmo tempo, no pensamento, indagando, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço e tal, tal. E a gente ficou andando, entrando nas lojas, olhando as coisas. Só que teve um momento que a gente soltou as mãos, porque uma pessoa tava passando, e a gente soltou as mãos, e quando ele me deu a mão de novo, tipo que encaixou essa mão, e eu senti um negócio no braço, tipo um choque, assim, muito... Ela sentiu um negócio no braço, com a mão, viu, gente? Cuidado. Ele me deu a mão e eu senti uma coisa muito forte no meu braço, como se fosse um choque. E subiu assim pra mim e eu falei, pronto. Aí nesse momento que eu senti isso, eu tenho uma convicção muito grande que isso foi uma confirmação de Deus mesmo.
E foi quando eu senti literalmente que ele era pra mim. Aí eu falei, agora sim. E aí, a partir desse momento, parecia que a gente já eram namorados há muito tempo. Parecia que eu já conhecia ele há muito tempo. Parecia que a gente só tinha se encontrado, estava viajando, se encontrou. E eu tive uma certeza maior ainda do que eu já estava tendo, né? A partir desse momento. E aí, não, olha só que doideira, né? E aí, pronto. Eu já, né, naquela vibe e tal, porque assim, eu literalmente Só que eu não falei nada pra você e também você não tinha sentido nada. Só senti e fiquei quieta. Pra mim. E aí depois. Esse negócio de sentir pra mim é meio que. Né? A minha questão, eu sou muito racional, né? E também eu tenho também as emoções e tal, mas eu sou muito racional. Mas aí o que acontece? É que naquele dia, eu identifiquei, naqueles dias que passamos juntos, eu identifiquei que ela realmente eu queria. Entendeu? E nessa questão de relacionamento, é importante a gente saber identificar o que nós queremos. Existem casais, Ale, que eles não sabem o que querem. E acaba aceitando qualquer coisa. Depois... Isso. Não, e assim, como não sabem o que querem, exatamente não se combinam, não se conversam, não. E é muito importante você que está noivo, você que está namorando e tal, se a pessoa que você está, ela não compactua com aquilo que você vai fazer, o que você quer crescer, pode ficar certo. É melhor, antes de casar, você se separar e você não querer, porque no futuro você vai ter muitos conflitos. Eu costumo dizer para algumas amigas que tem pessoas que ficam com medo de, tipo, ficar sozinha, tá passando os anos, eu tô ficando velha. Essa questão toda, porque, assim, são o que elas falam pra mim. E elas costumam ficar, tipo, com medo disso e aceita qualquer coisa que vier. Aceita qualquer pessoa, aceita de qualquer jeito. E aí eu falo, você tem que saber o que você quer pra você aceitar somente aquilo que você quer. Se você saber literalmente o que você vai querer pra sua vida, pra vida toda, né? E focar naquilo ali, você vai encontrar a pessoa. Basta esperar. E é interessante que ela falou pra mim que teve amigas dela que disse pra ela que eu não era pra ela. Teve gente que falava que ele não combinava pra mim, que não era pra mim, que achava que não combinava. Era muita areia pro caminhão. Entendeu? Sorriu de minha cara, falou que não, você tá doida, isso não existe. E aí eu fiquei ali quieta, só seguindo o que eu tava pensando, só seguindo meus pensamentos, o que eu queria e focar naquilo ali. Foi tanto que eu fiquei nesse tempo todo, né? Quase um ano, praticamente. Sem ninguém, aparecia outras pessoas, eu não queria, porque eu tava focada em você. Na pessoa certa. E aí onde tá, gente, é o seguinte, eu me apaixonei de uma forma por essa mulher, de verdade. De uma forma assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido por ninguém. Eu já tinha sido casado por 8 anos e tal, mas de verdade. Tudo isso uma conexão é uma conexão muito grande, um propósito muito grande, uma pessoa que realmente eu entendi o que é o amor mesmo, entendeu? Como aquela porque assim é interessante, eu vou deixar bem claro aqui para vocês e já conversando aqui com a Lê, as pessoas elas dizem da seguinte maneira, é engraçado como as pessoas que são casadas e que não têm um casamento feliz e que não tem um casamento de sucesso, diz o seguinte: aproveita porque esse momento dura pouco. Tá no início, tá bom. Tá no início, tá muito bom e você tem que aproveitar porque essa paixão, essa coisa dura pouco. Eu penso diferente. Eu penso quando duas pessoas realmente têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, corre para o mesmo foco, gera no mesmo crescimento, cada dia mais ela vai se aproximando. E claro, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o casal se aproxima um do outro. Então, nós temos um propósito bem maior, que realmente é propósito com Deus, e automaticamente toda essa convivência dos dois exatamente cresce e cada dia mais cresce bem mais pelo simples fato de que nós sabemos o que queremos. Então assim, você que é casado e se você abre a sua boca e diz, não, esse negócio de paixão, esse negócio de... aquela questão, ou eu pego todas essas informações e nós vamos ser mais um casal
que vai falar a mesma coisa. Seguir a manada, né? Seguir a manada de que paixão, isso vai ser passageiro, isso não vai ser não sei o quê, e aproveita, e enfim. Ou então nós vamos fazer diferente. Toda a experiência negativa nós já temos dessas pessoas. Elas já de forma de graça, elas já estão falando para nós. Então nós temos agora a oportunidade de fazer diferente. Entendeu? Decidimos fazer diferente. Decidimos fazer diferente. E vocês que estão nos assistindo, vocês vão ver. Podemos sim ser exemplos no casamento, podemos sim ser exemplos como pessoas, podemos sim se tornar inspiração para muitas pessoas, e você também pode se tornar inspiração na vida de muitas pessoas. Basta você querer ser inspiração, basta o casal querer se tornar inspiração, basta o casal querer, não mais brigas, sim. Com certeza, eu não digo brigas, porque é o seguinte, a gente pode discutir e pode ter opiniões diferentes, porque são duas pessoas diferentes. Mas é aquela questão, você que tem o poder de discutir, de gerar discussão, ou gerar exatamente uma conversa. Então, uma coisa que é importante você entender, casamento também é um negócio. E aí a pergunta é, você trata como os seus negócios? Com desespero? Com brigas? Com discussões? Ou você trata seus negócios como realmente um negócio para prosperar? Então, é exatamente isso que é claro, é uma forma de entender, e se nós seguimos por esse caminho, nós vamos conseguir fazer o nosso negócio amoroso, né? Esse casamento prosperar de uma forma gigantesca, ao ponto de nós dois nos tornarmos inspiração na vida de milhares e milhares de pessoas. Estamos iniciando. Então, daqui a 10 anos, as pessoas vão assistir essa live e vai ver exatamente como nós estamos tocando o nosso navio, esse barco aí, top de luxo. É isso aí, meu amor, te amo. Isso aí. Também te amo. Você é top de luxo, moleque. Então, gente, é isso aí. Parabéns, meu amor, parabéns. Muito obrigado por você ter entrado na minha vida. Você deixou o meu mundo mais colorido, né? Meu mundo está mais colorido com você. Eu fico feliz por ter você do meu lado. Eu fico feliz por você exatamente Deus ter colocado na minha vida, tá bom? Você merece exatamente tudo aquilo tudo do bom e do melhor. Você já é parte de mim. Então aquilo que eu vou desfrutar, todos os meus sonhos e os seus sonhos serão realizados. Iniciamos esse sonho agora na nossa lua de mel em Gramado, que era o seu sonho, era aquilo que você tanto queria, entendeu? E isso de verdade foi maravilhoso. Muito obrigado. Você é top de luxo, e você será uma das mulheres mais requisitadas, onde as mulheres olharão para você e verão realmente uma mulher empoderada, uma mulher abençoadora, e a bênção vai ser tão grande que vai transformar exatamente a partir de você, tá bom? A partir de você, até a música apareceu aqui, tá doido, entendeu? A partir de você, muitas mulheres elas olharão para você e vão ver que é possível sim, é possível sim crescer, mudar, exatamente, só ajustar as velas e atingir aquilo que merece. É isso aí. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Hoje foi a live do amor. Hoje foi a live de vocês descobrirem exatamente como foi esse processo aqui. E, consequentemente, vocês vão ter no futuro próximo aí outras coisas, as histórias, a história mais dela. Histórias. Né? Não sei quando você vai estar preparada para contar a sua história, mas no futuro bem próximo. Tem muita história para ser contada ainda. Tem muita história vai ser contada. Tamo junto, meu povo. Valeu. Tamo junto.